pessoal, vamos ver agora as classificações dos termos integrantes. Quais são, os termos integrantes que compõem a oração? Então vamos a eles. Termos integrantes nós temos complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Então nós vamos ver o que é o complemento nominal. Complemento nominal, ele completa verbos. Então nós já vimos a classificação verbal, sabemos os seus pacientes, que são os objetos, diretos e indiretos. Então é o complemento verbal. O complemento nominal, nós temos um complemento de nomes. Então esse nome, que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, pede um complemento, e aí o complemento regido por preposição tem a função, subordinado ao nome, de completar. E nós temos o agente da passiva. Já vamos falar um pouco sobre a voz passiva também. É um termo da oração que pratica ação quando o verbo está na voz passiva, não na ativa, e sim na passiva. Então nós vamos ver as três classificações agora. Vamos começar pelos complementos verbais. Vamos a eles? Os complementos verbais completam verbos transitivos e são classificados em objeto direto e o objeto indireto, que você já conhece. Mas nós temos algumas outras classificações, como objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico e também o objeto indireto pleonástico. Então vamos ver o objeto direto. A função dele: completa o sentido do verbo transitivo direto. Exemplo: a candidata fez a prova. Quem fez a prova? A candidata, sujeito da frase. Fez a prova é o meu predicado. Então eu tenho um predicado formado pelo verbo transitivo direto, fez o quê? E o que ela fez? A prova. Então eu tenho, fez o quê? Pergunta, e o termo regido, a prova completou o verbo. Então eu lido com regência. Não posso esquecer, porque a predicação verbal também eu lido com o termo regente, que ordena, que pede, determina, e o termo regido, que completa. Os regentes são os verbos. E o regido, no caso, é o objeto. Então, você tem um objeto direto aí, termo regido, completando o verbo transitivo direto, ok? Então, lembrando, objeto direto é o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo direto sem auxílio de preposição, ok? Vamos ver o outro, segundo caso. Objeto direto preposicionado. Completa o sentido do verbo transitivo direto e apresenta a preposição não obrigatória. Então, você vai fazer uma observação aí no seu estudo. A preposição que aparece agora é não obrigatória. Isso quer dizer, não há necessidade de aparecer na frase, mas aparece. E como a análise sintática é a análise de todos os termos que compõem a oração, eu não posso deixar de classificar a preposição que vem. Então, analise. Beberam do vinho, comeram do pão, os soldados sacaram de suas armas e os alunos temem ao professor. Todos esses verbos dos exemplos, eles são verbos transitivos. Então, eles não exigem preposição. Porém, a preposição, ela está instalada no objeto. Se você analisar, beberam do vinho. Quem bebe não bebe de alguma coisa, bebe algo, bebe alguma coisa, bebe o quê? Mas apareceu do vinho. O do é a preposição de mais o artigo o, a contração. Quer dizer, existe uma preposição expressa num objeto em que o termo regente não o solicitou. Então, nós temos beberam o quê? Olha lá. E do vinho, completou o verbo. Então, ele é um objeto direto, porque completou um verbo que não pediu complemento por preposição. E a preposição apareceu. Então, nós temos do vinho, completando o verbo. Então, ele é objeto direto preposicionado. Comeram do pão, mesma situação. Quem come, come algo, come alguma coisa, come o quê? Mas na frase veio do pão. Então, nós vamos respeitar a preposição. O objeto direto é preposicionado. Os soldados sacaram de suas armas. Quem saca, saca de ou saca algo, saca o quê? Então, você tem o hábito. O verbo sacar é verbo transitivo direto. Então, ele não exige a preposição. Quem saca, saca algo, saca alguma coisa, saca o quê? De suas armas, preposição presente não obrigatória. Então, novamente, nós estamos lidando com objeto direto preposicionado. E, por fim, os alunos temem ao professor. Quem teme, teme alguém, teme quem? Não teme a alguém.
Então, a preposição veio a mais novamente. Então, novamente, objeto direto preposicionado, ok? Recapitulando, objeto direto preposicionado, a preposição vem a mais. Não é necessário, o verbo não exige, mas ela aparece, ok? Vamos ver agora a classificação do objeto direto pleonástico. Vamos lembrar da figura de linguagem pleonasmo, o que é? Pleonasmo, nós temos uma reiteração, uma redundância ineficaz na frase. Entretanto, ela pode ser literária ou pode ser também viciosa. Se eu tiver uma reiteração, novamente quero dizer algum termo da oração, eu posso fazer por intermédio dos termos da oração. No caso, é muito comum verificarmos os objetos, que vão substituir e vão reiterar de forma não necessária o objeto expresso na frase. Então, veja, olha, estas pessoas já as conheço. Se eu conheço as pessoas, eu conheço quem? As pessoas. Então, se você analisar a frase, eu conheço quem? Estas pessoas. Então, você está lidando com o objeto direto expresso na frase. Quando eu reitero, já as conheço, esse as se refere às pessoas, estas pessoas. Então, nós temos o objeto direto que reitera de forma ineficaz, não é necessário, mas aparece na frase. E nós temos, por intermédio de pronomes, inclusive, olha lá, reiteração, então ele é classificado como objeto direto, nesse caso, pleonástico. Por que objeto direto? Porque ele está exatamente substituindo o objeto direto expresso. Então, ele é objeto direto pleonástico, ok? Professora, essa frase é correta porque pleonasmo é vício. Então, nós vamos lembrar, eu já iniciei a explicação dizendo, existe o pleonasmo vicioso e o literário. Nesse caso, nós temos o literário, correto. Por quê? Os termos estão na sua disposição, você tem um sujeito oculto na frase, você tem o verbo, você tem o objeto expresso e uma reiteração desse objeto por um pronome, inclusive o pronome oblíquo átono, de forma correta. Então, eu posso fazer. É um recurso estilístico que pode ser usado aí por poetas, por você mesmo na sua fala, uma fala mais antiga, no seu concurso vai vir. Nós temos essas situações. O pleonasmo vicioso é aquele que você sabe que não há condição de falar. Por exemplo, entrar para dentro, sair para fora, monopólio exclusivo, canja de galinha, etc. Por quê? São reiterações que você faz de forma ineficaz mesmo. São grotescas na língua, então não há necessidade. Nesse caso dos objetos, são comuns e são considerados normativos, cultos na língua, ok? Vamos ver outro exemplo. O livro, já o li ontem. Quem leu o livro? Apareceu um sujeito oculto para você, a oração veio na ordem inversa, você pode até analisar aqui. A frase já começa pelo objeto, tem vírgula, não é? Que está mostrando a inversão. Já o li ontem. Quem leu? Eu, Então, o verbo já mostra para você pela sua desinência, é um sujeito desinencial oculto, eu. Eu li o quê? O livro, ó, objeto expresso, o verbo é transitivo direto. E quando eu faço a reiteração, fiz novamente pelo pronome oblíquo, átono. Então, eu estou utilizando o objeto direto, novamente pleonástico. E as jovens cumprimentam-nas sempre. Então, veja, alguém cumprimenta as jovens. Quem cumprimenta? Eles, Então, você tem terceira pessoa para o verbo, sujeito é indeterminado. E cumprimentam quem? Quem cumprimenta alguém. Quem? As jovens, objeto direto. Quando eu falo cumprimentam-nas, eu estou lidando com o pronome oblíquo átono. Novamente, ele está reiterando o objeto direto expresso. Então, eu estou lidando com o objeto direto pleonástico. E aqui, só uma explicação a mais. Por que ficou o na, professora? Não ficou cumprimentam a? Porque quando nós temos a terminação de som nasal e usamos os pronomes oblíquos ou a, os as, nós vamos colocar o n, tá? Porque pela própria finalização do verbo, ó, cumprimentar. Então, cumprimentam, som nasal ão, em, ão, on, ó lá, você pode pensar assim. Nós temos aí sempre o n nos pronomes oblíquos o, a, os, as, ok? Bom, vamos passar agora para o objeto indireto. A função completa o sentido do verbo transitivo indireto e é regido por preposição obrigatória. Então, veja, a diferença do objeto direto para o objeto indireto é exatamente a preposição.
A nomenclatura já diz, na ordem direta, sem o auxílio da preposição, completa o verbo. E na ordem direta, por intermédio da preposição, completa o verbo. Então, está aí a explicação. A candidata necessita de calma. Quem necessita de calma? A candidata. A candidata necessita de quê? A pergunta feita, olha lá, por intermédio da preposição. Termo regente, o verbo. Pediu complemento por intermédio da preposição obrigatória. Preposição obrigatória está instalada no objeto, completou o verbo, você entende a informação. Então, termo regente, o verbo. Termo regido, de calma, ok? E nós temos aí o objeto indireto. O que é isso? É o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. E ele é regido por preposição obrigatória. Então, não existe objeto indireto sem a preposição, ok? Vamos ver agora o último objeto, que é o objeto indireto pleonástico. É o termo que reitera o objeto indireto já expresso na oração. Então, você já viu o objeto direto, agora vamos ver o objeto indireto pleonástico. Exemplo. Aos rapazes, ofereci-lhes ajuda. Então, vamos ver. Quem ofereceu ajuda? Eu ofereci o quê? Ajuda, verbo transitivo direto. E eu ofereci ajuda a quem? Aos rapazes. Então, eu tenho um objeto indireto. Na realidade, o verbo ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Agora, veja. O lhes, na frase, que é o pronome oblíquo, ele está repetindo o objeto indireto expresso. Então, ele é o objeto indireto pleonástico, ok, pessoal? Vamos ver agora outro exemplo. Ao investigador, a prova lhe interessa. O que lhe interessa? A prova. Prova é o sujeito da frase, sujeito simples. A prova interessa. Interessa a quem? Então, eu tenho ao investigador. O verbo é transitivo indireto. Ao investigador, eu tenho o objeto indireto. E aqui eu tenho a repetição. Lhe. Então, quer dizer, ao investigador, a prova lhe interessa. Novamente, objeto indireto pleonástico na oração, ok, pessoal? Então, veja, nós temos complementos verbais. Objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto e objeto indireto pleonástico. Agora, nós vamos passar para a outra classificação de termo integrante, que é o complemento nominal. Então, vamos ver agora essas explicações. Complemento nominal. Qual a função? Completa o sentido de nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. E é regido por preposição obrigatória. Então, veja, se eu lidar com complemento nominal, eu tenho complemento de nomes, não de verbos mais, e ele também apresenta a preposição. Então, tomar muito cuidado para não confundir objeto indireto com complemento nominal. Existe uma grande diferença entre ambos os termos. Então, nós temos complemento nominal, olhem os exemplos. Ana fez referência aos candidatos. Pergunta antes do verbo, me dá o sujeito. Então, fez. Quem fez referência? Ana. Sujeito simples classificado. Ana fez. Fez o quê? Referência. Então, eu tenho fez, verbo transitivo direto, e referência, objeto direto. Só que eu não posso parar a frase aí e falar somente Ana fez referência. Gera uma pergunta. E o termo que gerou a pergunta foi exatamente o substantivo, olha lá, referência, que é o objeto do verbo. Entretanto, ele fez pergunta para o término da compreensão do texto. Então, nós temos Ana fez referência a quem? Aos candidatos. Então, quando eu coloco o término ali, ó, da informação, essa informação se agrega ao substantivo que pediu complemento, para a informação, né, ficar completa. Então, eu tenho o complemento nominal. Professora, ele vem regido por preposição, vem, ó, está lá. O aos é a combinação da preposição a mais o artigo, a preposição tem que estar expressa, ok? Outro exemplo. O fumo é prejudicial à saúde. O que é prejudicial à saúde? O fumo, sujeito simples da frase. É prejudicial à saúde, predicado. O é o verbo ser, verbo de ligação. Prejudicial, eu tenho o predicativo do sujeito. E veja, qual é o termo, né, que vai se encaixar a saúde? A saúde se encaixa não ao verbo, e sim ao prejudicial. Então, eu tenho, ó, o fumo é prejudicial a quê? A saúde. Então, eu estou lidando com o complemento nominal.
esse termo completou o predicativo do sujeito, que morfologicamente é um adjetivo. Então, nós temos o adjetivo pedindo o complemento nominal também nas frases. E agiu contrariamente ao divórcio. Pergunta antes do verbo. Quem agiu? Terceira pessoa, sujeito desinicial oculto. Agiu contrariamente, predicado, né? Agiu contrariamente ao divórcio, predicado. Agiu, verbo intransitivo. Quem age, age, ação completa. Só que ele agiu contrariamente, não é o advérbio de modo, olha lá. O adjetivo contrário, mais o sufixo mente, já é um advérbio de modo, ó, informando para você uma circunstância. Só que esse advérbio não está completo na língua. Então, veja, agiu contrariamente, contrariamente a que, ou a quem, no caso. No caso aqui, né, no nosso exemplo, ao divórcio, a que. Ao divórcio completou o advérbio contrariamente. Então, nós estamos lidando com complemento nominal. Enfim, complemento nominal completa substantivos, adjetivos e advérbios incompletos na língua. Exigem o término da ação da informação para a compreensão das frases nos textos. Então, eu lido com o complemento nominal regido por preposição obrigatória para completar esses termos importantes, né, que fazem esses questionamentos da língua. E mais um detalhe, nós temos esses verbos oriundos, nós temos esses nomes oriundos de verbos. Então, por exemplo, se eu falar contrariamente, de onde vem esse advérbio, né? Ou adjetivo contrário? Do verbo contrariar, que é um verbo de ação incompleta. A mesma coisa, eu tenho lá referência. Referência é oriundo de qual verbo? Então, eu tenho lá o vocábulo, né, oriundo do verbo, né, referir-se, prejudicial, do verbo prejudicar, a lembrança, do verbo lembrar, a compra, do verbo comprar. Então, existe uma relação. Por isso que o complemento nominal, ele tem que ser analisado exatamente quando ele tiver essa posição. Ele for um substantivo abstrato, né, nas frases, por quê? De uma ação verbal, você deriva para um substantivo abstrato. Se essa ação verbal está incompleta, é evidente que esse substantivo abstrato continua incompleto na língua. Já ele é abstrato, ele é dependente. Então, o complemento nominal, ele será ali necessário. Essa é uma informação importante para você analisar pela ótica da morfologia, não só pela análise sintática. É um substantivo? Analise. Ele é oriundo de qual verbo? De verbo de ação ou não? Para você ter o complemento aí, né, correto ou o termo classificado de forma correta no seu texto, ok? Vamos passar agora para o terceiro e último termo integrante, que é o agente da passiva. Agente da passiva é o termo que pratica ação quando o verbo está na voz passiva. É regido por preposição obrigatória. Então, veja, nós vamos lidar com outra voz, não estamos mais lidando com a voz ativa, em que o sujeito pratica ação verbal. Agora nós estamos lidando com a voz passiva. O sujeito, ele é sofredor da ação verbal. Vamos ver? A prova foi realizada pelo CESP. Então, nós temos o que foi realizada pelo CESP? A prova. A prova é um sujeito paciente, ó. Tanto é que o verbo já informa para você, foi realizada. Nessa locução verbal, nós temos o verbo auxiliar ser, está no passado, e realizada é o particípio. Então, é uma locução verbal de voz passiva chamada voz passiva analítica. E o sujeito é sofredor, isso dá para visualizar. A prova foi realizada. Então, ele é um sujeito paciente, não um sujeito agente. Agora, quem praticou essa ação na voz passiva está aqui, ó, pelo CESP. Então, nós temos o CESP realizou a prova numa voz ativa, ok? Ele praticou a ação. Na voz passiva, o sujeito vai ser o agente da passiva. Lá, o sujeito agente da ativa é o agente da passiva. Ele continua praticando a ação, mas agora com o verbo na voz passiva, ok? A preposição acompanha sempre? Acompanha. Então, nós temos pelo, no caso apareceu, preposição por mais o, mas nós temos outras preposições, não só preposição por, né? Combinações, contrações da preposição por. Nós temos outras também. Então, você vai analisar a posição do sujeito. Ele é sujeito pratica ação, agente ou sujeito paciente? Paciente é o caso. Então, se ele é paciente, verifique. Você vai ter uma voz passiva e você tem um agente da passiva ali também expresso na frase. A prova, sujeito simples paciente.
foi realizado, olha lá, nós temos o verbo na voz passiva analítica. Por quê? É uma locução verbal, olha. Eu tenho o verbo ser, que está no passado, mais o verbo principal da voz ativa, que é o realizar, olha lá, realizada no particípio, ok? Então, eu tenho uma voz analítica. Por que analítica? Por intermédio da locução verbal. E, pelo CESP, o agente da passiva. É o agente que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva, ok, pessoal?